Campo Grande foi fundada em 1603. Sua história remonta ao início da colonização do Brasil. Consta em documentos que as terras descendem das primeiras Seis Marias, doadas a Lázaro Fernandes e Pero da Silva, nascidos no Rio de Janeiro, e pelo então governador Martim Afonso de Sá, primeiro governador no início do século XVII. Existe uma divergência entre alguns historiadores quanto à data da comemoração do aniversário de Campo Grande, que, segundo alguns, deveria ter como base o ano de 1673. Ao pé dessa igreja de Nossa Senhora do Desterro, nasce a comunidade de Campo Grande, ao início do século XVIII. E à sua volta, algumas poucas construções serviam de base aos que por aqui passavam em direção à Imperial Fazenda de Santa Cruz. O passar dos anos fez com que essa comunidade aos poucos crescesse e à frente da igreja se posicionou o cemitério de Campo Grande. Um grande incêndio acabaria por destruir por inteiro essa igreja. E foi exatamente no final do século XVIII que o padre Belisário dos Santos, cuja casa ali está e hoje serve a um colégio que tem seu nome, iniciou o processo de recuperação desta igreja. A igreja só deixou de ser o coração da região quando a estação de Campo Grande foi implantada em 1878 e no entorno dela desenvolveu-se o comércio. E logo depois chegaram os bondes de tração animal, mais tarde foram substituídos pelos elétricos. Aí o progresso e a urbanização entraram de vez na vida pacata do povoado. Oficina de bondes do Monteiro, importantíssima para a nossa história, porque daqui gerava-se a energia que permitia aos bondes circular por toda a Campo Grande. Campo Grande desenvolveu-se num intenso e independente centro comercial, mas ainda sobrevivia da agricultura. A região teve seu ciclo na era cafeeira até a crise industrial. A partir da década de 30 e 40, era considerado o maior império da laranja. Principal atividade econômica do bairro, atendia o mercado brasileiro e exportava para a Europa, principalmente Portugal. Porém, o bairro crescia e começou a dar lugar aos loteamentos, sem parâmetros, pois não tinha lei de parcelamento do solo. Entretanto, o bairro ainda teve o momento das granjas e hoje ainda temos pontos de cultivos na Serra do Mendanha e no Rio da Prata. Ainda temos um polo industrial.
Mas o carro-chefe da economia do bairro ainda é o comércio e serviços. Nem só de comércio e serviço vive o bairro, pois entre seus maiores atrativos temos a natureza, como a Serra do Mendanha e do Rio da Prata. As belezas naturais já encantaram colonizadores e forasteiros do passado. O bairro está encravado entre um grande vale, o maciço da Pedra Branca e a Serra do Mendanha. Os morros do Parque Municipal do Mendanha, que ainda preservam uma significativa reserva da Mata Atlântica e o tesouro escondido sobre a mata, e uma formação geológica rara no Brasil. O vulcão que sacudiu a região há milhões de anos, que foi denominado uma chaminé vulcânica, segundo seu descobridor, professor Alberto Lamego, descoberto na década de 50. Esse bairro cidade de Campo Grande encanta todos. É onde os empresários que a classe representa também estão muito satisfeitos. É um bairro com uma diferença enorme dos outros. A razão pela qual eu escolhi para colocar aqui a minha empresa, escolhi para morar aqui, é exatamente em função da personalização das pessoas, a qualidade de vida que nós temos, o conhecimento com os vizinhos, a participação, a integração, o respeito que as pessoas nos olham e como conversam, dialogam conosco. É o lugar para se morar e é o lugar para se investir. É um lugar para ser feliz, enfim. Sou Samir, nascido e criado em Campo Grande, contador, advogado e administrador de empresas. E a gente vai falar um pouquinho da nossa região, né? A minha família escolheu Campo Grande há 50 anos atrás para vir morar. E hoje tudo que a gente tem é fruto dessa terra aqui. Então eu acho Campo Grande hoje tem um cenário de destaque na cidade do Rio de Janeiro, é o bairro, é a região onde a gente tem a maior arrecadação de impostos, onde a gente tem o crescimento da cidade acontecendo. Então, a gente que trabalha com empresas de contabilidade, assessora as empresas, a gente vê que Campo Grande tem muito mercado ainda a oferecer às pessoas. Então, quem é empreendedor, quem tem o objetivo de se fixar e ter bom resultado em seus negócios, Campo Grande com certeza está de portas abertas para vocês aí. Meus pais não eram moradores de Campo Grande, mas viram o grande potencial que o bairro tinha, estabeleceram a empresa deles aqui na década de 70, viemos a morar em Campo Grande e já são 40 anos de história e temos certeza que esse é o bairro do futuro da cidade do Rio de Janeiro. Os esportistas da região exercitam-se também no Centro Esportivo Miesmo da Silva, reformado em 97, quando ganhou áreas de primeiro mundo e entrou para a lista dos mais modernos do Brasil. O complexo tem capacidade para mais de 3.800 espectadores no ginásio e quase 2.000 no estádio. Crianças, adolescentes e idosos praticam atividades gratuitamente nas dependências do centro, que já abrigou disputas internacionais como os Jogos Pan-Americanos. Outro motivo de orgulho do bairro é o Campo Grande Futebol Clube. 13 de junho de 1940 foi fundado o Campo Grande Atlético Clube. As cores preto e brancas, que representam o uniforme do Campo Grande, foram escolhidas porque os democratas, que era um clube à época, um clube carnavalesco, era muito ligado aos campograndenses e as suas cores eram preto e brancas. Por isso o Campo Grande ficou também preto e branco. O galo, com o qual é conhecido o mascote do Campo Grande, é porque foi o 13º clube a se profissionalizar. E como o número 13 no jogo do bicho é galo, o Campo Grande passou a ser galo. Ao longo da história do time, craques do futebol brasileiro passaram pelo estádio Ítalo Del Cima. O Barbosa, que foi goleiro da Seleção Brasileira de 1950, né, que ficou marcado pelo vice-campeonato, ele por acaso estreou contra o Botafogo também, é o primeiro jogo do Campo Grande nos estaduais, né? E Dequinha, meio campo do Flamengo, conhecido também na época. Depois disso, o mais famoso é o Dadá Maravilha. Dadá Maravilha, ele estreou no Campo Grande em 67, 68, jogou aqui também. Saindo daqui para o Atlético Mineiro, onde 3 anos depois ele foi convocado para a seleção de 70 e saiu como grande ídolo do Campo Grande e do Atlético Mineiro. E por acaso, o símbolo do Atlético também é galo, como o Campo Grande também. E aí
teve também a fusão da camisa e acho que isso aí ajudou ele também, né? Nasci em Campo Grande, no Hospital Rocha Faria, e sempre vivi em Campo Grande. No início, depois que eu me alistei no Exército, eu tive baixa, eu fui ser funcionário da Cooperativa dos Rodoviários. E lá fiquei durante 11 anos. Saindo de lá, fazendo o curso de corretor de seguros, montei a minha corretora, juntamente com a Delcima na época, onde foi o meu começo de empresário de Campo Grande, e investi na empresa como corretora J. Rosma. E muitas propagandas em televisões, como na Rede Globo, Bandeirante, Record, e assim divulguei a minha empresa juntamente com o bairro Campo Grande. Acreditei e acredito. E aquelas pessoas que têm intenção de investir em Campo Grande, que faça. Porque Campo Grande é um bairro que só traz sucesso, é um bairro que as pessoas estão sempre junto. E hoje, além de corretor de seguros, eu sou síndico do condomínio que tem o maior centro empresarial da Zona Oeste, que é o Plaza Rosa.